Deste Planalto Central, desta solidão que em breve se transformará em cérebro das mais altas decisões nacionais, lanço os olhos mais uma vez sobre o amanhã do meu país e antevejo esta alvorada, com fé inquebrantável e uma confiança sem limites no seu grande destino. Sonho, desafio, aventura, ideais, esperança. São inúmeras as razões que motivaram a chegada dos pioneiros na nova capital. Desde o início de sua construção, Brasília significou a esperança de novos dias. O Brasil é realmente um país de empreendedores. E Brasília representa muito bem a força do empreendedor brasileiro na figura do presidente Juscelino Kubitschek, que sonhou com a mudança da capital e concretizou esse sonho na pessoa de tantos que hoje estão aqui sendo homenageados. Eles que vieram a Brasília, acreditaram neste sonho, recebem o prêmio Mercador Candango como um reconhecimento da Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo por essas ações de contribuição para o desenvolvimento da geração de emprego e renda na capital do país. A concentração das atividades de comércio de bens, serviços e turismo era na Avenida Central, na Cidade Livre, hoje Núcleo Bandeirante. Em lotes cedidos pelo governo, os pioneiros começaram a montar provisoriamente suas lojas e suas casas, em 1956, antes mesmo da inauguração de Brasília. As construções eram de madeira e as ruas de terra. Era tudo no chão, existia muita obra e pouco acabamento em tudo, né? Estrada, rua, essas coisas não existiam, existia obra demais da conta. Era construção para tudo quanto é canto, era um movimento de trator, de peão, e se confundindo com engenheiro. Para você fazer uma ligação interurbana daqui de Brasília para São Paulo, você tinha que ir a Goiânia. Eu me lembro que eu fui várias vezes a Goiânia, de manhã cedo para voltar de noite, para poder fazer uma ligação para São Paulo, entendeu? Esse eram as dificuldades da então Brasília. A cada dia chegavam pessoas de várias regiões do país. A cidade recebeu de braços abertos mineiros, nordestinos, paulistas, cariocas, gaúchos, dentre tantos outros. Muitos vieram até de países distantes. O presidente Juscelino Kubitschek, JK, ele realmente deu preferência assim, para a colônia japonesa, porque já pela própria vivência, pela experiência na agricultura, e essa terra aqui ainda era muito hostil para esse tipo de plantação. Então, por isso, ele deu preferência para os imigrantes japoneses, né, para iniciar essa caminhada nessa área de hortifruti grangeiro. O doutor Israel Pinheiro falou frase famosa no início de Brasília. Ué, se fosse terra boa, não tinha chamado japonês. Cada um à sua maneira, esses homens vieram para o Planalto Central, motivados pelo sonho de Juscelino Kubitschek. Um exemplo de coragem, otimismo e determinação. As pessoas vieram para Brasília incentivados pelo Juscelino e aqui ficavam incentivados com ele também, que aparecia nas obras, aparecia na Cidade Livre, de quando em vez, entendeu? Sempre com espírito altivo, esperançoso. O presidente Juscelino ia, inclusive, na Cidade Livre, e já tínhamos um bar Maracangalha, que foi o primeiro bar. O presidente Juscelino descia nesse bar, tomava a água dele, tomava o suco dele por ali, junto com o pessoal, com os amigos. Não tinha segurança, não tinha nada. E passava na Casa Colorado, conversava com a gente. Se não tivesse o incentivo dele, Brasília estaria parada aí. Não... Ele teve muito peito, muita firmeza, muita determinação,
muito carisma, muita presença. Os comerciantes não descansavam. Trabalhavam dia e noite para atender às necessidades dos novos moradores. O comércio movimentava a economia local antes mesmo da inauguração de Brasília. Contando assim, hoje ninguém acreditaria. No início dessas datas festivas, principalmente Dia das Mães, formavam-se filas de mais ou menos uns 50, 80 metros de fila para poder entrar na loja. E nós tínhamos que atender somente por senha, porque não cabia tanta gente lá dentro. Então atendia 20 pessoas e à medida que um ia saindo, o outro ia entrando. A mercadoria ela era muito rotativa. Quer dizer, nosso estoque era transformado assim semanalmente, caminhões e mais caminhões, trazendo mercadoria de São Paulo, trazendo sempre para reabastecer. E foi a força da atividade comercial que impediu a volta da capital da República para o Rio de Janeiro, como chegou a anunciar o ex-presidente Jânio Quadros. Havia um barulho aí na cidade, viu que não ia dar certo, o Brasil não ia dar certo. Eu tinha noite que eu ia dormir já desacursoado, já triste, viu? Politicamente não foi fácil a consolidação de Brasília. Todo mundo achava que falava-se muito de ir embora, de não sei o quê, né? O Jânio Quadros mesmo, ele ficou alguns meses no poder, ele acabou com a Cidade Livre. E todo mundo ficou naquela incerteza, na insegurança. Aí depois a força comercial, política, empresarial, que nós tínhamos a Associação Comercial da Cidade Livre, e começou a fazer um certo movimento junto às autoridades para que permanecesse a Cidade Livre ali, a cidade. Lorival Juvenal de Almeida foi um dos empresários pioneiros mais importantes para o comércio de produtos farmacêuticos. Nascido em Planaltina de Goiás, veio para Brasília antes mesmo da fundação da cidade em 1958. Em 62, mudou-se do Núcleo Bandeirante para 509 Sul, onde instalou a Drogaria Juvenal. Superando obstáculos e vencendo desafios, os empresários pioneiros consolidaram seus negócios e impulsionaram a economia do Distrito Federal. Hoje, são personagens que merecem o respeito e o reconhecimento das novas e futuras gerações de brasilienses. Nós precisamos relembrar o passado. Nós precisamos identificar todas as pessoas que trabalharam, todas as pessoas que se envolveram nessa conquista espetacular. Para jovem, isso é muito importante. Lutando com um pensamento positivo, sempre hacia o caminho. Acredito que é um grande reconhecimento, entendeu, desses elementos que trabalharam por Brasília e conseguiram ajudar em alguma coisa. Ao ouvir esses depoimentos, eu compreendo perfeitamente das dificuldades vividas, porque também participei desse processo. Cheguei aqui pouco tempo depois da inauguração de Brasília. Muita poeira, muitas dificuldades. E compreendo que nós devemos reverenciar aos corajosos pioneiros que para aqui vieram. E por isso mesmo, é um compromisso do Sistema Fé Comércio, da Federação do Comércio, de manter viva essa história, para que ela sirva de exemplo para as futuras gerações. Fundada em 1970, a Federação do Comércio do Distrito Federal representa os sindicatos dos setores de comércio de bens, serviços e turismo do DF. Por meio do fortalecimento desses setores, a Fé Comércio estimula o desenvolvimento econômico, social e político da capital federal. Compõe ainda o Sistema Fé Comércio, o SESC, o SENAC e o Instituto Fé Comércio.